Eu tinha uma cliente que ninguém descobria o que que era, que toda hora piorava a rosácea. E aí a gente descobriu que é porque ela adorava suco de limão, ela sempre tomava um suco de limão e ninguém conseguia descobrir que era o tal suco de limão. Como eu trataria a rosácea do goleiro Alisson se ele fosse meu cliente só com skincare? É o seguinte, você já reparou naquela vermelhidão do goleiro na Copa do Mundo? Torcendo para o Brasilzão, né? Mas o que eu percebo é que tá todo mundo reparando na pele dele e tá todo mundo, da internet inteira, já tá querendo indicar um creme para ele. Mas calma, hoje eu vou te mostrar aqui como que eu trataria essa rosácea só com skincare em 5 passos. E muito provavelmente o primeiro passo não é o que você imagina. Seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui da Escola da Pele. Eu sou a doutora Gabi, eu sou médica fundadora da Escola da Pele, que é a maior escola de cuidados com a pele da América Latina, e aqui a gente forma os maiores especialistas em skincare no assunto. E por aqui a gente tem vídeo novo toda semana no canal, então já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. O maior erro que eu percebi analisando alguns vídeos de pessoas comentando a pele do Alisson foi justamente sair já indicando o creminho. Ah, passaria isso, passaria aquilo. E rosácea, eu preciso te dizer que é uma condição crônica. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer uma excelente leitura da pele primeiro. E quando eu tô falando de leitura da pele, eu tô falando da base, do tipo de pele, mas principalmente da direção que a gente vai tomar. Então a gente precisa muito bem identificar essa rosácea e agir nas causas, entendendo também os fatores sistêmicos que vão impactar nessa rosácea. Eu preciso que você saiba que a rosácea é uma condição crônica, né, como eu falei, e ela não tem cura, mas tem controle. A gente consegue fazer com que a pele fique nem parecendo de alguém que tenha rosácea. E eu preciso deixar claro também que a rosácea não é só uma pele vermelha. A gente tem alguns subtipos, né? É uma condição inflamatória crônica, e antes de sair indicando o produto, a gente precisa entender que pele é essa, qual que é a causa, o que está por trás dessa pele. Afinal, a pele tem sim uma lógica, e quem entende essa lógica para de ficar chutando o produto. E o primeiro passo é justamente identificar. Primeiro, a rosácea, ela é sim mais comum em mulheres. Então, quando a gente vê uma rosácea em homem, a gente já fala, opa, temos certeza que é uma rosácea mesmo? Vamos diferenciar de uma acne, por exemplo? E uma maneira muito legal da gente diferenciar é entender se essa pele tem também muitos cravinhos. Porque se tiver muito cravinho também, é mais sugestivo de acne. E, claro, podem ter as duas coisas juntas, tá? Cravinho não exclui rosácea, mas é um ponto a mais aí para acne. Agora, apesar da rosácea ser mais comum em mulheres, ela é mais perigosa nos homens, ela fica mais intensa nos homens. E o Alisson, gente, eu vou falar que ele tem o combo perfeito para piorar essa rosácea, que é o quê? Sol, estando ali num campo de futebol, o sol piora bastante a rosácea. O calor, né, também piora bastante a rosácea. Exercício físico também piora a rosácea, suor. Além disso, comidas e bebidas apimentadas ou cítricas, bebidas muito quentes, como por exemplo chá. E também o estresse. Imagino que ele deva estar um pouquinho estressado, né, por causa da Copa. E também o álcool. A gente imagina que deva estar evitando, né? Eu não conheço o Alisson, não entendo nada de futebol, gente, mas imagino que nessa época ele deva estar evitando. Então, não ter cravinhos e ter todo esse combo que a gente sabe que vai piorar a rosácea, torna essa condição bem sugestiva. Agora, a gente tem dois tipos principais quando a gente está falando de rosácea. A gente tem a rosácea eritematotelangiectásica. A rosácea eritematotelangiectásica é quando tem só a vermelhidão, quando tem só aqueles vasinhos bem aparentes. Já a rosácea papulopustulosa é uma rosácea que vai cursar com pápulas e pústulas, ou seja, aquelas bolinhas com pus ou não. Pode ter a vermelhidão também, mas se tiver essas pápulas e pústulas, a gente considera como uma rosácea
pápulo-pustulosa. No caso do Alisson, eu já vi as duas coisas. Já vi períodos em que parecia sim que ele estava ali com pústulas e pápulas, e já vi períodos que não parecia estar com pápulas e pústulas, e isso é comum também. A gente pode ter em um momento um tipo principal e num outro momento outro tipo. E por que que isso é tão importante? Porque o tratamento que a gente vai orientar muda completamente conforme o tipo. Por isso que a gente precisa não só sair indicando, mas entender todo esse contexto, fazer uma boa leitura da pele antes de indicar. Então agora eu vou te contar como que eu trataria em 5 passos principais. O primeiro passo, gente, como o sol é um dos principais fatores para piorar a rosácea, não tem jeito. Tem que se proteger, e aí eu orientaria um protetor pelo menos no mínimo FPS 30, né? Mas de preferência um 50, já que ele é bem branquinho também. E aqui é uma das exceções que eu geralmente vou preferir um protetor solar físico. Por quê? Porque o protetor solar químico pode piorar, também pode irritar mais essa pele. Então, para pele muito sensível, geralmente eu vou preferir um protetor solar físico ou mineral. Esses protetores que são 100% físicos ou mineral, o que eles vão ter nos ingredientes, para vocês saberem? Ou óxido de zinco ou dióxido de titânio. Então, protetor solar é fundamental, ainda mais para um goleiro que vai ficar debaixo do sol, e esse é o gatilho número 1 da rosácea. Segundo passo, limpeza da pele. Sim, é importante que mesmo tendo uma rosácea, mesmo tendo uma pele sensível, ele limpe essa pele. Vocês viram que eu não indiquei até agora nada de creme para tratar. Só fazendo o básico primeiro de tudo. Então, uma limpeza, mas uma limpeza suave. Então, um gel de limpeza para uma pele mais sensível. Por exemplo, um Nutrel, um Toleriane, um Suavier, é o que eu indicaria para uma pele mais sensível. Eu não tenho certeza se a pele dele é mais oleosa ou não, mas se fosse mais oleosa, a gente poderia, por exemplo, orientar um Effaclar alta tolerância. E claro, sem ficar esfregando essa pele, limpeza bem suave mesmo, sem tônico, sem algodão, sem ficar esfregando com a toalha. O terceiro passo, agora vocês vão achar que eu vou indicar um tratamento. Não! O terceiro passo é que o segredo da rosácea é o quê? É o menos é mais. Então, o terceiro passo é tirar antes de adicionar. Então, eu faria uma investigação de tudo que ele usa, de todos os produtos que ele tem, para realmente investigar se tem produtos com álcool, com mentol, cânfora, eucalipto, tônicos, adstringentes, esfoliantes, ácido glicólico, outros ácidos poderiam piorar aí essa pele. Então, tomaria bastante cuidado. É claro que alguns ácidos poderiam ser usados, como, por exemplo, o ácido hialurônico, que não é um ácido, é um hidratante. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando mais do ácido hialurônico. Comenta aqui se você gostaria, por exemplo, de saber quais produtos têm o ácido hialurônico, função. Mas eu quero que você saiba que tudo isso piora, então na rosácea o menos é mais, é a gente olhar primeiro o que a gente precisa tirar. E eu quero deixar claro que tudo isso que vai irritar a pele, por exemplo, esfoliantes, o algodão, né? Tudo isso que a gente às vezes acha que tá limpando um tônico, na pele vermelha eles não vão fazer essa função de limpar, ele vai irritar mais, então todo cuidado é pouco. Quarto passo, aí sim a gente vai olhar para orientar os ativos de tratamento certos. E aí eu vou trazer aqui alguns desses ativos de acordo com a causa. É claro que a gente precisa se aprofundar no protocolo mesmo da rosácea para entender as causas possíveis, inclusive dependendo do tipo, por exemplo, a eritemato, telangiectase, que a gente vai olhar mais para a vasculatura. A pápulo-pustulosa, a gente vai olhar mais para desinflamar essa pele, para realmente conseguir melhorar essas pápulas e pústulas. E isso é muito importante porque se você tratar a rosácea pápulo-pustulosa, se você tratar primeiro só os vasinhos, essas pápulas e pústulas vão piorar. Então, se ele tivesse ali num período com uma rosácea pápulo-pustulosa, o que eu orientaria? Ativos que vão desinflamar, que vão melhorar essas pápulas e pústulas primeiros. Exemplo, gosto muito da azeloglicina, gosto muito de associar
outros ativos calmantes, como o bisabolol, como a lantoína. E por outro lado, se ele tivesse melhorado essa parte das pápulas e pústulas e tivesse apenas com os vasinhos, com as telangiectasias, a gente poderia também entrar com os ativos que vão agir aí nessa vasculatura, como a oximetazolina e até mesmo a cafeína, a hesperidina. Esses são ativos que eles vão fazer uma vasoconstrição. Então é como se o vasinho tivesse lá bem cheinho e por isso estivesse bem aparente, ele está cheio, ele está dilatado, e aí a gente faz uma vasoconstrição, a gente diminui o tamanho desse vasinho para ele ficar menos aparente. E novamente, rosácea, todo cuidado é pouco, então sempre que você for adicionar um novo produto, começa devagar, não começa tudo de uma vez. E o quinto e último passo aqui que eu faria, que é fundamental, é fazer como se fosse um diário de gatilhos. Eu sempre oriento isso para as minhas clientes com rosácea, que é de fato anotar o que piora essa rosácea, porque isso também pode variar de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que vão piorar muito com bebida cítrica. Eu tinha uma cliente que ninguém descobria o que era, que toda hora piorava a rosácea. E aí a gente descobriu que é porque ela adorava suco de limão, ela sempre tomava um suco de limão e ninguém conseguia descobrir que era o tal suco de limão. Então, rosácea, é muito importante que a gente observe essa rotina, entenda de fato esses gatilhos, para conseguir contornar sempre que possível. E também é importante que você entenda que tratar rosácea é muitas vezes essa observação fina, é esse ajuste da rotina e também dos produtos que podem precisar aumentar a frequência, diminuir a frequência. Então, rosácea é algo que muitas vezes a gente precisa acompanhar de perto, principalmente em uma fase que está mais exacerbada. Eu preciso reforçar isso aqui, ó, gente. Se for rosácea com bolinha, se tiver bolinha, pápula, pústula, acalma essa inflamação primeiro. Errar essa ordem, tratar os vasinhos primeiro, só vai piorar a condição. Por isso que tratar, resolver uma pele, melhorar uma pele, não é receita de bolo exatamente. É condução. Eu vi muita gente indicando o creminho pro Alisson, né? Ai, passa isso, passa aquilo, passaria aquilo. Inclusive, eu sei que muitas vezes vocês querem muito saber qual que é o produto que a Gabi indicaria. Um produto interessante que tem ali a zeloglicina é, por exemplo, do Redix Woman, que é um produto que eu gosto bastante, tem muito resultado. E apesar de ter até mesmo retinol, ele precisa ser introduzido aí com cuidado na rotina, mas sim, ele também é um produto que tem um resultado legal aí na rosácea. E pasmem, não é porque é do Redix Woman que precisa ser passado para mulher, tá? Pode ser passado para homem também. O único defeito desse produto é esse nome que já cria uma barreira. Mas enfim, tem outros produtos aí que eu indicaria e que inclusive tem nos nossos protocolos de rosácea. Agora vocês entendem que no final de tudo eu trouxe aqui uma possibilidade de orientação. Por quê? Porque não é receita de bolo, não é fórmula mágica. E isso é o que todo mundo fala, passaria esse creminho aqui. Todo mundo fica querendo o atalho, a formulinha mágica, quando a gente tem todo um processo para de fato dar resultado. E isso é justamente o que diferencia a profissional que gera resultado e resultado sustentável e que bate no peito e garante esse resultado da profissional que fica no chute. E, gente, a gente precisa ter muita responsabilidade com o cliente, porque o cliente não é nosso cobaia. É por isso que eu bato na tecla que não existe uma única fórmula que resolve a rosácea, até porque depende do tipo de rosácea. Existe leitura e condução correta dessa pele. Então, não é falta de produto. A gente tem muito produto no mercado, muito produto bom. Tem, inclusive, fórmulas manipuladas maravilhosas nos nossos protocolos e bem focadas, bem específicas, de acordo com aquilo que a gente quer de fato resolver. Por isso que eu bato na tecla, não falta produto, falta leitura dessa pele. E agora eu quero te fazer um convite especial, que é até um pouco fora do que eu costumo fazer aqui no YouTube, mas é o seguinte: se você está vendo, dependendo do momento que você está vendo aqui esse vídeo, a gente tem uma oportunidade muito especial para você, que é o Workshop de Especialização em Skincare, que é um evento gratuito, onde eu passo ali 4 dias
desvendando tudo com você, entendendo todos esses mitos, todas essas formas de condução, para você ter mais segurança, para você entender o caminho de você ter mais segurança na hora de indicar os produtos, na hora de identificar o que a sua cliente tem, porque é isso que faz toda a diferença. Então, vou deixar aqui abaixo um link para você se inscrever no workshop de especialização em skincare. Se tiver aberto, você não perde tempo, porque tem bastante tempo que a gente não faz, tem quase 6 meses. Então, aproveita essa oportunidade. E se não estiver mais no ar, eu vou deixar aqui para você um link para você falar com o nosso time, para você entender como você pode aprofundar, entender mais sobre tudo isso que eu falei. Então, o nosso time vai entender se é o seu momento, vai conseguir orientar melhor qual que seria a melhor opção para você começar. Então, a nossa missão aqui é realmente te ajudar na sua carreira profissional. Então, não perde tempo, clica aqui, se inscreve no workshop e vambora! Conta comigo se você quiser que eu analise a rotina de outro famoso, que, por exemplo, eu diga para você como eu trataria a pele de alguém. Me conta aqui embaixo quem que você gostaria que eu analisasse, que eu cuidasse aí da próxima vez. Me conta se você gostou, se você tem outras ideias de conteúdo, pode deixar aqui também. Se inscreve no canal, curte o vídeo e um beijo grande. Até semana que vem no nosso próximo vídeo.